O karma é ação e toda ação tem uma reação no sentido contrário, mesma intensidade. Então, se você pratica uma ação, você mandou uma energia para o universo vai te devolver. Se essa ação é ruim, você vai receber isso de volta. Se essa ação é boa, você vai receber ela de volta. Então, o karma não é uma pena, porque se eu estou fazendo uma boa ação, eu vou receber uma boa ação. Então, viver aqui não é fácil, né? Para falar céu e inferno. O inferno está encarnado, vivendo toda essa parafernália que está aqui dentro. Até o próprio corpo. Originalmente, quando foi criada a proposta, aqui a densidade era 60% do mal e 40% do bem. Então nós viemos estudar numa escola planetária, independente de quem são os professores, a escola planeta Terra, né? Ela já é mais trevas do que luz. Então é uma escola difícil. E nós escolhemos isso. Como é que ela pode encerrar, então, esse ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 7 vidas que ela vem, assim, repetindo os mesmos papéis e os mesmos tipos de histórias e de conexões? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, programa de entrevista. Mais de 1.000 convidados já passaram por aqui nesses mais de 15 anos de existência e ele está de volta, já com direito de pedir música e tudo, é isso, Gabi? É isso, vou pedir música agora. Vai pedir música agora. Qual é a música, Arlindo? Marcon, você tem uma preferência de música mesmo, assim, que você gosta, que você curte? Eu cresci ouvindo rock. Então, cresci ouvindo Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. Então foi a minha escola, né, clássica, música clássica e rock para mim é a mesma coisa. Aliás, o que comprovou muito disso foi quando o Metallica fez um show com a Orquestra Filarmônica da Filadélfia, da Califórnia. Eu sei que assim, cara, no casamento assim você vê que é perfeito, né? Você pega instrumento de cordas, percussão, isso encaixa muito. Então, para mim, as duas escolas, né, são onde eu navego bem, onde eu tenho mais preferência. E na família que você vivenciava, que você reencarnou, curtia rock ou você era Não, eu era o único. Eu cresci ouvindo música clássica com eles, né? Mas na época tinha rádio AM só, né? Então tinha uma rádio, acho que era a difusora, que era o que tocava rock. Eu nasci em 64, então 69 teve Woodstock, John Baez, Jimi Hendrix, né, essa galera. E já com 5 anos de idade, ouvindo música clássica, comecei a ouvir aquilo e falei, cara, isso é muito legal também. Por falar nisso, até que ponto nós escolhemos quando reencarnar, com quem reencarnar, ou com desafios que vai reencarnar, com os talentos que vai reencarnar, e a família que a gente reencarna? Escolhemos isso aí tudo antes de nascer? Até que ponto isso é viável? Tem duas situações distintas, né? Então, hoje aqui eu posso falar que eu já atendi pelo menos uns 15 mil pacientes, né? São 50 mil captações diferentes dentro dos processos de apometria, fora a mesa, mais 10 mil. É que quando a gente faz o trabalho pela mesa radiônica, a gente não abre histórias nenhuma, a gente não tem identificação. Então, ali você simplesmente limpa, faz uma faxina, então já tem 10 mil atendimentos desses também, mas na prática, né? Então eu estudo a história das pessoas, a história da humanidade com os personagens que viveram na humanidade. Então você está entrevistando alguém que lá atrás viveu com alguém, foi alguém famoso, então você está conversando com a pessoa e olhando a história. Então, começar pelo mais simples, que é a parte da encarnação compulsória. Então eu não escolhi essa família, não quero reencarnar, odeio esse planeta, não quero mais passar por isso de novo e está aqui encarnado. Então essas são as pessoas que trazem um quadro de não adaptação, não pertencimento familiar. Ele olha para aquela família e não se reconhece ali dentro, né? Um não pertencimento à encarnação em si. Então normalmente são pessoas depressivas desde criança, não se adaptam em lugar nenhum, escola, meios, festa, amigo, não tem grupos, porque ele não se encaixa. Então ele não se sente pertencente a nada ali. Mas foi obrigado a encarnar. Você vai descer na marra. Então, sim, existem encarnações compulsórias. E muito por conta do que ele já passou nas encarnações anteriores. Fala, cara, isso aqui... Né, a nossa personalidade congênita, ela foi formada baseada em todas as encarnações que eu já vivi.
Então, como um ator, quanto mais papéis você interpreta, a sua qualidade de interpretação vai melhorando, você vai ficando melhor. Então você já fez um papel de padre uma vez, você vai ter que fazer um outro papel de padre para você fazer, porque você já estudou o personagem, você já estudou as características, você já tem aquela habilidade, aquela aptidão. Então a gente não escolhe uma habilidade para trazer para a Terra. O que você traz aqui são as suas próprias habilidades em outras histórias. Né? Eu tenho um amigo, o Júlio, que ele toca no Candlelight, ele toca baixo. Né? É um dos organizadores dos eventos, mas que toca baixo, né, na equipe. Então e ele faz parte de um grupo que tem 40 músicos, e normalmente no Candlelight você tem uns quartetos tocando, então ele está em alguns deles. E um dia eu estava fazendo um atendimento com ele na Apometria Investigativa, que é onde a gente abre as historinhas e tudo mais, e a minha captadora não conhece a história dele. Né? Ele sentou ali, estamos lá batendo papo. Ele falou, não, ele está no palácio, e começou a descrever o palácio. Ele falou, esse é o Palácio de Viena, né? Pela descrição toda que ela estava fazendo no cenário. E ele falou, não, ele está em pé tocando, é um instrumento grande, ele toca em pé, o instrumento é quase do tamanho dele. Eu falei, então, né? Ele faz isso até hoje. Então, nessa vida, ele começou a estudar música, então estudou vários instrumentos, e quando ele pegou o baixo na mão, ele falou, me achei. Por que você se achou? Porque você já tocava isso em Viena, né? Já era um baixista, então você traz as aptidões e habilidades, assim como os medos, traumas, fobias, padrões, crenças, porque tudo isso está instalado em nível subconsciente, que é o quê? Todo nosso registro acástico, tudo isso que roda no chamado pilotão automático. Então, uma vez que você está num plano encarnacional, você está aqui numa escola, né? Todo mundo chama família, não, porque família é uma escola. Então existe um conceito clássico que se arrasta há alguns milênios sobre a historinha da família, porque todo mundo tem que se amar, tem que passar Natal junto, Páscoa junto, que a mãe tem que dar a vida pelo filho. Então existem alguns padrões que são atribuídos à instituição família, extremamente reforçado pelas religiões, e você tem que se adaptar àquilo e amar todo mundo. Se a vida é uma escola, então, numa sala de aula, você tem aquela turma dos nerds, que estão sempre juntos. Você tem a turma do fundão, que são os bagunceiros. Você tem a turma dos briguentos. Você tem a turma que, né, do zero à esquerda, que é o que vai sofrer bullying dos briguentos. Você tem os esquisitos, que nem entre eles são tão esquisitos que nem entre eles conseguem formar um grupo. Tem as patricinhas, os patricinhos, né? Então você tem grupos de afinidade. Se você pegar desde a primeira série ou no prezinho, né, ginásio, colégio, faculdade, você vai ver que você, em todas as salas de aula que você passou, esses grupos se repetem. Em todas elas você se encaixou em algum deles. Afinidade. Agora, tenta fazer uma festa e colocar todos esses alunos juntos. Vocês vão ter que se amar, vocês vão ter que se gostar. Não vai. O Espiritismo diz que a família, né, você vem de uma família para pagar um karma. Essa é uma dos dogmas ou das regras que se traz dentro do Espiritismo. E eu contesto, né, porque, primeiro que karma não é uma pena, né? Karma é ação, né? Do sânscrito, karma é ação, e toda ação tem uma reação no sentido contrário, mesma intensidade. Então, se você pratica uma ação, você mandou uma energia para o universo vai te devolver. Se essa ação é ruim, você vai receber isso de volta. Se essa ação é boa, você vai receber ela de volta. Então, karma não é uma pena, porque se eu estou fazendo uma boa ação, eu vou receber uma boa ação. Isso não é uma pena para mim. Isso é o retorno daquilo que eu estou plantando. Plantio e colheita, o nome que inventaram queira se dar para isso. Né? Então você é matriculado em uma escola. Então fala, olha, eu venho há várias vidas como escravo, como prisioneiro, ou numa linha de submissão muito clássica, principalmente quando você vem de linhagens de vidas femininas, como eu tive 84 na minha história, e apesar de estar numa encarnação masculina, eu tinha muito problema de submissão nessa vida. E você está ali no ônibus pagando, o cara te dá o troco errado e você abaixa a cabeça, pega e vai embora e não consegue nem contestar isso. Isso me trouxe muita dificuldade, né? De você receber uma proposta de emprego, seu chefe te oferece 80% para ficar, você aceita,
ninguém te dá aumento, ninguém te dá satisfação, e fica por isso mesmo, você não consegue ir lá falar, e aí, cadê os 80%? Combinados. Então eu não conseguia nem contestar os meus direitos. Então essas vidas de submissão traz isso. Então o que você faz quando você vem quebrar um padrão de submissão? Tem que matricular numa escola que vai me ensinar isso. E qual é a escola que melhor me ensina isso? Opressores narcisistas. Ah, é porque meu pai é opressor. Aí você sai de casa, às vezes foge, vai mudar em outro país porque o pai é opressor. Ou a mãe é opressora. Então você sai de uma escola e vai para outra escola. Com outro professor. Qual é a disciplina? É a mesma. Então você troca de parceiro a vida inteira, seja marido ou mulher, o que você vai ter? Se você está numa linha aqui embaixo, né, num nível de submissão, né, no plano espiritual você atrai por afinidade. No plano físico, pelos opostos. Então se eu sou muito submisso, quem que vai ter no meu campo de atração? Opressores narcisistas. Quando eu trago meu campo para cima, eu trago isso para baixo. Minhas relações passam a ficar mais estáveis. Então, para esses que reclamam de pai e mãe narcisistas opressores, né? Olha como foi na escola, quando você sofreu bullying. Olha como era um ambiente de trabalho, onde teu chefe te persegue. Olha os parceiros que você já teve durante a vida. Tudo igual. Ou aquela velha frase, um chavão de mídias sociais, né? Enquanto você não aprender a lição vai se repetir. Claro, você atrai o que você vibra. Você está vibrando submissão, você vai atrair opressores. As pessoas vão pisar na tua cabeça até você aprender o que você veio fazer aqui. Falar não. No xamanismo a gente tem, né, o conceito do espaço sagrado. Esse é o meu espaço sagrado, sendo uma centelha divina, tendo a mona divina do Deus co-criador, seja lá o nome que a gente dá para Deus. Tupã, o grande arquiteto do universo, né, seja lá. Tudo que você faz aqui, enquanto experiência, é sagrado. E tudo que eu fizer dentro do meu espaço sagrado, independente do que seja isso, é sagrado, é a minha experiência. Deus é umbigo para cada um cuidar do seu. Então cada um faz o que quer da sua vida, desde que não invada o espaço sagrado do outro. Se eu e você combinarmos de fazer algo dentro do nosso espaço sagrado, que não invada o espaço sagrado de ninguém, não interessa o que seja, é sagrado. Então se eu preciso, né, quebrar esse padrão de submissão, vão invadir o meu espaço sagrado até que eu aprenda, chega, você está invadindo o meu espaço. Então essas pessoas, normalmente quando chegam em consultório reclamando desses personagens, que o chefe persegue, que a mãe é isso, que o pai é aquilo, que não sei o que lá, né? Não, são os piores players, enquanto papéis de interpretação, mas são os melhores professores. Porque se você não aprendeu dentro de casa, impor esse limite, você vai sair de casa e vai bater isso a sua vida inteira até aprender. E sempre que o próximo professor vem pior que o anterior. Até porque você já está de saco cheio da lição. Então a vida vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Até uma hora que vai vir um professor que, cara, ele vai pisar no seu pescoço e você não vai conseguir respirar. Aí você vai ter que dar um grito. É a hora que você muda. Então quando você entende a disciplina, e deixa esse exercício para quem estiver ouvindo, olhar para a sua própria vida. O pessoal gosta de me calar no meio dos podcasts. Enquanto eles não entenderem qual é o processo, né? Porque pode ver, todo mundo tem problema com pai e mãe. Claro, é a tua escola. Claro que o maior nível de dificuldade vai estar dentro de casa. É a primeira escola, é onde você se matriculou. E veja a repetição de padrão desses personagens durante a sua vida. Em todos os ambientes, seja escola, trabalho, ciclo de amigos. Você pega, por exemplo, uma encarnação compulsória, onde eu não me sinto pertencente. Se eu não pertenço à primeira escola, que é onde eu me matriculei, eu não vou conseguir pertencer a nenhuma escola. Então eu vou ser aquele cara que não vai ter amiguinho na escola, que eu vou para o trabalho e todo mundo tem uma turminha, eu não tenho time de futebol. Eu estou no clube, mas... Então eu participo de vários grupos de pessoas, mas não pertenço a nenhum deles. Eu vou para uma linha de relacionamento, esse relacionamento não dá certo, porque eu não pertenço àquele relacionamento. Então esse não pertencimento não me deixa pertencer a lugar nenhum. Nessa perspectiva de repetição, você está falando sobre repetição no próprio padrão repetitivo, numa única experiência com o nome, uma família e grupo de pessoas que vão se repetindo no decorrer desta vida. O nosso tema
de reencarnação. Aí eu queria expandir isso para esse princípio que é a pessoa repete os mesmos padrões de outras tantas vidas, o mesmo que você escreveu, É o que repetente. repetiu. É o repetente. Várias vidas. Como é que ela pode encerrar, então, esse ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 7 vidas que ela vem, assim, repetindo os mesmos papéis e os mesmos tipos de histórias e de conexões? Tem alguns passos importantes e interessantes que a pessoa pode fazer para se libertar ou encerrar Então, esse a ciclo, partir né? desse princípio que você é convidado a olhar as suas histórias todas ali num plano encarnacional, e aqui sem instalar um triplex, vamos deixar assim que só... Eu falei outro dia que olha, a imagem do triplex é tipo o elevador da Angélica Lisante, né? É a marca do Arlindo Marcon. A Angélica Lisante é o elevador e o Arlindo é o triplex, o condomínio. Então, assim, lá eles vão te mostrar as suas vidas, toda a sua história, e falar, filho, você precisa aprender isso aqui, ó. Já é o 7º ano seguido que você repete a 4ª série. Você precisa ir para a 5ª. Né? Então, às vezes, você volta na mesma escola. Porque a gente repete de ano, você faz uma vez, você faz duas, às vezes a escola te convida a você se retirar e você tem que ir para outra escola. Então, você muda de família, mas às vezes você repete a família. Então, você já veio aprender aquilo, você voltou para a mesma escola, com o mesmo professor, com a mesma disciplina que você já é repetente. Então você já chega de saco cheio na sala de aula. Aí você olha, é o mesmo professor que já te reprovou. Então ele também já está de saco cheio de você. É aquela, né, história de você olhar para alguém e falar, meu santo não bateu. Então você olha para aqueles professores e fala, meu santo já não bateu. Já de cara você olha para aqui e fala, não quero estar aqui. E aí você vai tentar se rebelar, porque você está contra aquela situação, você não sabe por quê, mas sente. E aí, claro que você vai ser oprimido, que vão tentar te enquadrar. E aí você vai sentir mais oprimido, porque você já tem várias vidas em opressão. Então, no seu condomínio, você tem vários personagens, várias memórias, né? Vários fractais ali vivendo aquele sufocamento. Então, você tem que sair. Então, acho que o grande passo é parar, respira, e olha, como eu me sinto. Porque nunca vai ser sobre o que o outro faz ou fala, e sim como você se sente. Então, o que aquele professor... Então, faz uma listinha, pega as 10 pessoas que você tem problemas maiores de relacionamento. E anota na frente como você se sente em relação a cada uma delas. Você vai ver que vai repetir essa palavra em todas elas. São todos professores da mesma disciplina. Você está mudando de escola e professor. Casa, trabalho, escola, todos os relacionamentos. Então você está mudando de país, eu vou para lá e vou encontrar o mesmo tipo de pessoa. Porque é a minha disciplina, eu atraio o que eu vibro. Se eu estou vibrando submissão, eu só vou atrair professores aproveitadores, narcisistas, porque eu preciso aprender a botar limites. Então é parar para essa reflexão e olhar para todas essas relações. Parar de olhar com esse conceito família doriana, que não existe, e olhar o que esses melhores professores, que foram a sua primeira família, tentaram te mostrar, e você não aprendeu. Por isso você continua dando cabeçada em todos os lugares para onde você vai depois. Uhum. Então você tira aquela visão de pessoa ruim na sua vida, né? E começa a olhar com gratidão por ele ter tentado te ensinar, mas você como... um adjetivo que não seja tão chocante, né? Meio devagar, meio lerdo, que não entendeu o que aquele professor estava tentando te ensinar. Ah, mas ele me batia, ele não sabe... Mas sim, quantas vezes você já repetiu de ano? Para chegar nesse ponto, para você ter que escolher estar num ambiente como esse. Então, quando você olha para isso, você olha com gratidão, fala, pô, foi você que me jogou numa zona de desconforto, vocês, né, esses 10 que estão na listinha, me jogaram numa zona de desconforto tão grande que eu tive que começar a procurar ajuda, tive que começar a me mexer, tive que sair dessa zona de conforto, ou nessa zona de desconforto. Então, são os grandes incentivadores de me fazer procurar uma terapia, uma ajuda, para que eu aprenda a falar não. Porque a partir do momento que você aprende a falar não, você saiu da 4ª série e foi para a 5ª. Passei de ano. Por quê? Porque aquele professor que te repetiu, que é aquele professor de matemática da 4ª série,
Ele vai passar 60 anos da vida dele dando aula de matemática para quarta série. Ele não vai mudar. Então, o comportamento daquele narcisista, daquele opressor, não vai mudar, porque ele é um professor daquela disciplina. Quem vai mudar é você. Porque a partir do momento que você vai para a quinta série, ele vai continuar daquele jeito, como ele sempre foi, mas isso não te afeta mais. Porque você aprendeu a botar limites, porque você aprendeu a falar não. E às vezes falar não quer dizer não conviver mais com essas pessoas, mesmo que sejam pai e mãe. Por quê? São professores. Então, gratidão e honra, porque eu tenho um veículo de manifestação da consciência, criado por vocês, né? Eu, por incompetência, ou por burrice mesmo, não aprendi nas últimas 10 vidas, então voltei nessa escola de novo para tentar aprender isso, e vocês me proporcionaram, nesta vida, eu dar um despertar, eu dar um clique, expandir minha consciência, ir atrás, né, de saber quem eu sou, por que eu sou assim. Porque quando você vai para a apometria, você está olhando dentro regressão, qualquer processo de ferramenta onde você regride dentro do registro acástico, né? Você está lendo o quê? As histórias anteriores. Você vai ver que você está 6, 7 vidas, algumas com os mesmos pais atuais, professores atuais, né? Repetindo a mesma coisa. É o padrão que já está instalado. Então você já nasce com padrões e crenças prontos, os seus, baseado nas suas experiências. Nessa perspectiva de professores que está lá exercendo aquela função, ele vai dar aulas constantemente para aquela quarta série, fazendo aquele, guiando aí aqueles alunos desse estilo, e voltando o nosso olhar para o comportamento humano, o planeta, ele vai continuar sempre sendo o planeta do jeito que ele é, com esses professores, porque eles têm uma função, que é essa daí, por exemplo, de ensinar outras pessoas, ou você tem uma outra ideia em relação ao planeta em si? Quando a gente fala, né, num âmbito planetário, então hoje, quem estiver nascendo hoje aqui está dentro dessa regra, né? Lembrando que nesse planeta a proposta é a experiência na fisicalidade da dualidade. Então, de um lado da dualidade você tem amor incondicional e liberdade, do outro lado escravidão e controle. O bem e o mal, né? A luz e as trevas. Você encontrar com vários nomes diferentes, então não dá para acabar com o mal como pregam algumas religiões, porque isso faz parte da proposta. Nesse planeta em particular, originalmente, quando foi criada a proposta, aqui a densidade era 60% do mal e 40% do bem. Então nós viemos estudar numa escola planetária, independente de quem são os professores, a escola Planeta Terra, né? Ela já é mais trevas do que luz, então é uma escola difícil. E nós escolhemos isso. Isso aqui não é um jardim da infância, isso aqui é uma pós-graduação. Vim para esse planeta, você tem que vir aqui porque você sabe que aqui vai ser duro. É entre vocês escolher uma faculdadezinha EAD, né? Ou você estudar no MIT, em Harvard, no ITA. Então você sabe que quando você vai para uma escola dessa, é duro. Você vai estudar pra caramba, são os melhores professores e vão exigir muito. Então a Terra é isso. É um grande mestrado isso aqui, doutorado. Então, quando você sair daqui, você estudou lá, cara, caminhão, putz. Né? Então tem gente que vem de fora para observar, para aprender como é que a gente lida, estando encarnado, com tantas dores, com tanta densidade, é uma intensidade da densidade. Então viver aqui não é fácil, né? Para não falar céu e inferno. O inferno está encarnado, vivendo toda essa parafernália que está aqui dentro, até o próprio corpo. Então falar, ai não, porque eu sou Gratilux, eu sou 5D, eu vibro na quinta dimensão, passa uma semana sem ir no banheiro para você ver onde vai a tua quinta dimensão. Tu vai ficar enfesado, vai ficar bravo, vai ficar irritado, vai xingar todo mundo, porque você tem um corpo físico. Dá com o dedinho do pé na quina do pé da cama para você ver onde é que vai parar a sua quinta dimensão. Você tem um corpo. Então esse é o básico. Mas existe, né, o processo onde a gente está agora, porque tudo tem um começo, meio e fim. No universo é a mesma coisa. E os planetas também. Então, toda essa estrutura é sustentada por um logo solar, uma estrutura monádica igual a gente. Então, a partir da nossa estrutura supramonádica, ou você é um deus co-criador, ou você é um logo solar, um sol. Então, esse sol também faz parte de uma estrutura supramonádica como nós. Aliás, dentro da nossa estrutura supramonádica deve ter um sol.
Não sei se esse Sol que está aqui faz parte da minha estrutura supramonática, mas a partir do momento que a minha estrutura supramonática for recolher todas as mônadas, ele vai ter que recolher um Sol. Aquele é um ser que hoje, né, fornece energia para que as experiências se realizem. E ora, ele acaba. Aquela experiência acabou. Então você apaga um Sol. Então, no nosso sistema solar, que é o nosso Solzinho de quinta categoria, né, de tamanho, bem pequenininho até, uma hora ele vai acabar. E a hora que ele acabar, todas as experiências desses planetas que o circulam acabam também. Então, o que a gente fala do processo de ascensão planetária. Então, Marte teve uma estrutura 3D igual à Terra? Teve. Você estava falando há pouco do Marco Peitinho, então, né, tem aí um grupo até que eu faço parte, né, sobre vida em Marte. Então, pega todos os tipos de rover, todo dia ele analisa 700, 800 fotos que vem da NASA de todos aqueles equipamentos e faz um resumão para a gente. Então, vários tipos de construções e tudo mais. Então, assim, só que, ou seja, são, né, milhões ou bilhões de anos que isso aconteceu, então tá só o pó em cima, coberto tudo. Assim como, se a gente for olhar aqui, as nossas escavações lá no Egito, né, acharam um negocinho, quando foram ver, tinha uma esfinge ali, não sei quantos metros, quanta areia tiveram que tirar dali para essa esfinge aparecer. Mas cavaram até ali, o que tem para baixo tá ali. Né, já vieram esses dias atrás, né, por ultrassom, não sei o que, descobriram que tem uma puta estrutura 2 vezes maior do que tem para cima para baixo. Então tem muita coisa que está encoberto por conta do próprio tempo. História. Então esse planeta vai ascensionar para 5D. Então nós estamos numa experiência 3D, 3/4, né? 4 nossa alma encarnada num corpo de terceira dimensão. Então o planeta Terra ele vai para a quinta dimensão. Então nesse processo de ascensão planetária, todo mundo lá fala, nós vamos para a quinta dimensão viver nesse corpinho de 3. Não, quinta dimensão, terceira dimensão. Então se o planeta for ascensionar amanhã, isso quer dizer que tudo que a gente conhece como 3D desaparece. Vira pó. Não vai ter plantinha, não vai ter bichinho, não vai ter corpinho, não vai ter nada. Nós continuamos, enquanto consciência, em 5D. Então você transforma a Terra num planeta igual a Marte. Então quando a gente fala de ascensão planetária é isso. Então, quando você está nesse caminho de processo de ascensão planetária, o que você vai fazendo? Conforme você vai desencarnando, né? Na época, né, dessa insanidade que teve uns anos atrás, aí você tinha que entrar em algum lugar, alguém apontava um revolvinho para sua testa para medir sua temperatura. Né? Então, quando você sai do corpo, o que eles fazem? Vão medir a sua frequência. Você, com o seu registro, dentro de toda essa experiência que você teve, em que frequência você está vibrando? Ah, eu estou vibrando em 432 Hz. Tá bom, então você vai ser encaminhado para um planeta cuja frequência vibracional é 432 Hz. Ah, eu estou vibrando 125, então você vai ser encaminhado para um planeta de 125. Ah, eu estou em 780. Então você vai para um planeta de 780. Então, para que planeta nós vamos? Só aqui na região de Teta, que são as 21 galáxias que estão agrupadas, né, nesse espacinho da nuvem de Oort, ali no pontinho ali do braço, dessa espiralzinha, né, da Via Láctea, que são 100 mil galáxias aqui dentro. Né? Então, só essas 21 galáxias, dentro delas, tem 385 planetas similares à Terra, dentro de uma estrutura parecida. Então, quando você sai daqui, você vai para um outro planeta, esse planeta vai acabar, então nós temos que ir para um outro planeta que me permita uma continuação. Assim como nós viemos de outros planetas e estamos aqui, alguns vão continuar encarnando 3D em outras experiências. Os que já expandiram a consciência, já trouxeram o entendimento que você não precisa mais ficar na roda da samsara, então o que você faz? Você pode continuar na Terra, em 5D, vivendo numa dimensão paralela a essa, um outro tipo de experiência, mas aí com corpo cristalino, não mais um corpo de carbono, ou você vai para um outro planeta, 5D, ou vai para um outro setor. Se você já acordou o seu eu sou, que está lá entre 8 e 15D, você se integra com aquele eu sou e decreta o fim das encarnações totalmente. Até esse gancho de determinação. Existe um chamado conselho
kármico para as pessoas reencarnarem? Já que nessa perspectiva última que você disse, que a pessoa desperta e vai para um decreto consciencial por ela mesma. Na realidade, isso quem define não é o conselho kármico, é você. Então, dentro das estruturas encarnacionais, toda vez que você tem um processo que precise de uma análise mais profunda sobre algum tipo de situação, então você vai escalando, né? O conselho kármico é quase o nosso STF. Então você tem juiz de primeira instância, segunda instância, terceira instância, você vai recorrendo. A última instância, né, aqui da nossa parte jurídica, seria o STF. Não tem para onde você recorrer depois disso. Dentro do conselho kármico ainda você tem um grupinho de anciões lá dentro, que são os anciões dos dias, que seria assim, os conselheiros do conselho kármico. Então vamos dizer assim, você vem em vidas onde você teve muitos processos de desvio no meio da jornada. Então matou muita gente, invadiu, esses caras que invadiram a Europa, né? Um monte de invasões. Então você tirou o livre-arbítrio das pessoas viverem ou fazer qualquer coisa, morreram e nem fazia parte do contrato delas. Então você carrega nas suas costas uma pena, que tudo que você manda para o universo tem que recolher de volta. Então, no nosso processo penal, é isso. Você fez uma chacina, então é 30 anos de cadeia para cada morte. Aí você matou 800 pessoas, multiplica isso por 30, é o que você vai pagar de pena. Então, você está lá na cadeia, cumprindo uma pena. Não? Só que depois dessa sua vida, você já teve mais 15 vidas. E você vai passar 20 vidas miseráveis pagando essa conta. Então, vai ter extrema pobreza, vai viver na rua, vai ser sempre vidas caóticas, porque, cara, você estragou a vida dos outros, a sua agora, teu livre-arbítrio não tá censurado, você vai pagar essa pena por 20 vidas seguintes. Quando chegou lá na 15ª, ele tem 15 vidas e vidas maravilhosas, muito boas. Numa delas foi Francisco de Assis, né? Aquela coisa toda bem... Então, o que você pode pedir, né, numa situação dessa? Ô, conselho kármico, tudo bem, o cara foi condenado a 20 anos e 20 vidas de prisão, mas... cara, faz 15 que ele é muito bom. A chance dele se perder e andar para trás é muito pequena. Ele já vem demonstrando bons resultados dentro dessas encarnações que ele vem vivenciando. Como você é a continuação de você mesmo, então qual é a chance de você voltar 15 vidas para trás e ser aquilo que você era antes? Existe? Claro que sim, né? Mas é pequena, porque você já está num processo de boa conduta, de bom comportamento, de boa integridade, moral, ética, né? Então você pede uma intercessão para o conselho kármico e fala, ó, analisa o caso do rapaz aqui. Vamos pedir uma moratória, então não vamos pedir a resolução. Então a moratória. Vamos ver como ele se comporta com a melhora. Se ele se comportar bem, você cancela a pena, se não, bloqueia de novo. Então é tipo um julgamento, né? Você recorrer num tribunal superior, porque aqui em cima eles conseguem analisar tudo isso com muito mais isenção. Então eles vão olhar todas essas histórias, todo o histórico, para ver se isso pode, se aquele pedido de habeas corpus, de moratória encarnatória, alguma coisa, pode ser considerado para aliviar, porque, né, estando numa vida de bom coração, de bons atos, né, de caridade, de tudo mais, mas está muito sofrida, para tentar aliviar esse processo. Então o conselho kármico atua nesse sentido, né? Nossa, uma vez que você entenda que você, né, é um espírito, que você está aqui em experiências, porque o que te prende na Terra? Basicamente. Para te jogar dentro do processo encarnatório. Culpa. Ah, porque eu matei não sei quem, porque minha mãe morreu, ela morreu sem falar comigo, eu estava sem falar com a minha mãe quando ela morreu. Aí você fica aquela culpa, porque eu não falei para ela que eu te amo, não pedi desculpa, não sei o quê. Então quando você volta, fala, então agora você vai ser mãe dela, para você poder pagar esse seu erro. Então os caras lá no plano reencarnacional são bons de papo, né? Eles não te obrigam a encarnar, né? Eles te falam, né? Né? Vamos falar quase com uma visão religiosa da coisa, né? Porque na igreja é isso, né? Tem uma condenação. Se você vai lá se confessar culpado, não, reza 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria. Ah, não, isso aí não precisa. Isso aí é um favor para a humanidade, que você matou, não tem problema. Né? Mas aí, ou seja, ele julga e te dá uma pena. Né? Então, quando você vai ali, o pessoal vai fazer né, aquele
petit comitê, vão fazer um comitêzinho de recepções, vão passar todas aquelas conversas que você passou no WhatsApp, depois no telão, tudo ao vivo, para todo mundo ver, com todos os envolvidos do lado, né? Você passar um pouquinho de vergonha, vão mostrar as coisas que ninguém sabe que você vai ter que assistir na frente de todo mundo, tá tudo ali, né? E então, né, ele falou, olha, baseado nisso, nós sugerimos que você vá para uma escola nessas condições e você vai fazer uns acertos aqui legais, vai aprender bastante com isso, né? Vamos colocar essa sua mãe que morreu e você não estava falando com ela como sua filha, e ela vai sair de casa e vai ficar sem falar com você, para você sentir como é que é isso. Vamos colocar você no lugar dela, para você ver quanto isso é ruim. E você fala, puxa, boa ideia. E bem, né? Agora, por que você morreu sem estar falando com a sua mãe? Né? Porque ela sempre meteu o dedo na sua cara, sempre te chamou de vagabunda, sempre, né, menosprezou você, disse que você não valia nada, apesar de ser diretora de uma multinacional, ter 5 bilhões de patrimônio e ela morar numa casinha de sapé porque, né, ela te odeia, ela te inveja, fala mal de você para todo mundo. Então é natural você não querer falar com uma pessoa desse tipo. Pessoas tóxicas são pessoas tóxicas. É aquele aluno da sala de aula que faz bullying com você não vai chamar ele para o seu aniversário. E às vezes quem faz bullying com você é um familiar mais próximo. Lembra, é uma escola. Então quando você quebra esse paradigma, né, de família doriana, que todo mundo tem que se amar, né, as duas grandes frases que matam a humanidade. Você tem que ir o que os outros vão dizer. Aliás, a maioria das pessoas não fazem nada na vida porque os outros vão falar alguma coisa. Então você não tem que nada. Então quando você entende isso, né, então você entra em ressonância com você está em paz. Porque toda vez que você tem que tomar uma decisão, a decisão que te causa paz é a correta. Por que ela te causa paz? Porque você está em ressonância com a sua alma. Ela sabe o que você tem que fazer, sabe o que está acontecendo. Apesar da nossa não lembrança aqui embaixo. Nessa perspectiva de não lembrança, não foi só repetência naquela matéria que está arrastando aquele ser repetir. Existiu matérias em que aquela pessoa foi boa, vai educação artística ou educação física, ou, sabe? Ela foi ruim naquela matéria mais social, né? Nesse sentido. Tem alguma prática ou algo que possa ajudar as pessoas, por conta desse esquecimento, a reativar os talentos delas das outras existências? Na realidade, você não precisa reativar, eles já estão disponíveis. Então você tem uma vontade de tocar violão. Aí o que você faz? Se matricula numa escola de violão. Aí o cara te dá aquele primeiro exercício com 2 notas. 15 minutos você está tocando uma música inteira. Você não sabe porque você sabe. As habilidades a gente traz pronto, ela não é uma trava pra gente, é uma coisa natural. O que nós fazemos é reprimir as nossas vontades. Eu queria ser, por exemplo, eu sou de 64. Então, quando você chega na adolescência, fala, eu quero fazer teatro, eu quero fazer cinema, quero não sei o que. Se você for mulher, você é coisa de puta. Se você for homem, você é coisa de viado. Termos da época, e é exatamente isso. Se for perguntar com quem tem 80, 70, que teve filhos nessa época, esse é o comportamento natural desta época, né? Então você é um artista, várias vidas. Você é a reencarnação de um grande artista. E a Marilyn Monroe morreu, linda, maravilhosa, okay, agora ela reencarna, quer ser artista. E cai numa família dessa. Não, isso é coisa de mulher da vida. Né? Então você se reprime, que é uma qualidade natural que você tem, e vai fazer administração. Você é um péssimo administrador. Né? Por quê? Porque não é a tua habilidade. Né? Então, às vezes, a gente tem vontade de aprender algo. Eu queria estudar sobre cristais. Eu acho tão bonito isso. Toda vez que eu passo em algum lugar, eu compro uma pedrinha. Você já manipula energia com cristais há várias vidas. Quantas pessoas você conhece que você está ali, não, toma um chá, você reclama de alguma coisa, toma um chá disso que é ótimo. Você fez curso de fitoterapia? Não, mas é bom. Como é que você sabe? Eu não sei. Eu sei que toda vez que eu tomo eu fico bem.
Então, as grandes bruxas, as grandes fármacas, né? As curandeiras que foram queimadas pela Santa Igreja. Já está lá dentro isso disponível. Né? Por exemplo, estava conversando com uma aluna esses dias, né? Porque ela é médio de incorporação, né? Então, o que a gente chama de incorporação, tecnicamente, é a psicofonia, né? Que você permite que alguém acople no seu canal psicofônico para conversar. E ela tem lá alguns personagens que atuam com ela, não? Que se apresentaram, não sei o quê. Então, ela falou, não, de vez em quando eu incorporo não sei o quê, de vez em quando eu incorporo não sei o que lá, né? Mas um dia, conversando com esses personagens, elas se apresentaram como partes minhas, ou seja, encarnações anteriores minhas. Então, grande parte do que a gente chama de mentores são nossas memórias, são esses personagens, sou eu. Então, você não incorpora você, aquilo é você. Você não incorpora um mentor que é você, porque aquilo já é você. Então, quando você está falando sobre aquilo, é a sua memória. Você já traz tudo aquilo pronto aqui. Você já tem acesso àquilo direto. O que você está fazendo? Você está abrindo um canal para o teu registro acástico, acessando aquilo e usando a informação que você já tem. Quer ver uma coisa simples de identificar naquilo que você já fez em outras vidas? Vai fazer um curso. Quando você está num curso que você está estudando algo que você nunca viu na vida, nas vidas, né? O que vai acontecer? Você vai pegar um caderno e você vai anotar um monte de coisa. Você está escrevendo uma informação. Ou você está lá com o seu Wordzinho aberto, digita tudo e salva no HD. Está lá no teu registro acástico, salvo no seu HD. Você vem para a vida seguinte e vai fazer o mesmo curso, que você não lembra que você fez na vida anterior, mas tem uma leve afinidade com aquilo. Gostaria de aprender isso aqui. E a hora que você vai estudar, aquilo já está no teu registro acástico. O que você faz? Dá 2 cliques no arquivo e traz ele do subconsciente para o consciente. Você passa lá o fim de semana inteiro, o cara fala pra caramba, você não anota uma linha, fala, tudo que esse cara falou eu já sei. Sem nunca ter estudado sobre isso na vida, ou lido sobre o assunto, ou ouvido sobre o assunto. Mas o cara fala o fim de semana inteiro e nada do que ele falou é novidade para você. Por quê? Porque a informação já estava lá. Então o curso ele serve para quê? Um ponteiro para você acessar aquilo que você já tem guardado. Essa facilidade que a gente tem com algumas disciplinas são disciplinas muito conhecidas. Você já traz isso de outras histórias. Por isso que você aprende muito mais facilmente, aprende, entre aspas, muito mais facilmente alguma coisa do que outras. Porque isso já faz parte do contexto. Existe uma crescente de desabafo, de partilha, de vazio existencial com muitas pessoas. Uma mídia e uma busca também por um sentido daquela existência, da vida. E, paralelamente, uma busca também do que se chama de propósito de vida. De o que eu venho fazer aqui, o que eu vou trazer aqui, o que eu vou compartilhar, se eu estou exercendo mesmo esses talentos aí que já vem nato comigo ou não, ou estou reprimindo e deixando de lado esses compromissos. Quais os maiores sinais, ou o que é que mostra que a pessoa está desalinhada com esse propósito de alma, e o oposto também. E quais os sinais que mostram que aquela pessoa está alinhada com o propósito de alma, porque ela já tem uma clareza em relação a esse sentido de vida ali. Então, nós estamos num processo planetário, como eu falei, né? A Terra está no processo de ascensão para 5D. Então, a frequência planetária está subindo. Então, se você pegar aí até uns 20, 30 anos atrás, a frequência Schumann, que é essa frequência de ressonância do planeta, era 7,83 Hz. Então, até uns 3, 4 anos atrás, isso saiu de 7,83 para 25. O que veio para a gente, que é um pouquinho mais antigo, tá nessa idade sexy, que nem eu, sexagenário, né? Você vê que o dia está mais acelerado. Você começa a fazer algumas coisas, de repente você vê, acabou o dia. Você fala, pô, mas como assim já acabou o dia? Então a percepção do tempo é que o tempo está passando mais rápido, porque a frequência está mais alta. Ontem mesmo eu mandei para a galera, a gente teve uma semana de apagão, 3, 4 dias sem medições. Normalmente quando a frequência passa de 100, o medidor ali não mede nada. Então você tem o que eles chamam de apagão. Ele não consegue registrar porque está acima do instrumento.
E ontem a gente estava aí batendo 70. Então você vem acostumado com 7,83, muda de patamar para 25, agora está 70. O que isso faz? Faz com que a nossa frequência, recebendo dentro dessa frequência mais alta, faça o quê? Se expanda. Então alguns vão ascensionar na marra. Vão ter que expandir a consciência na marra, porque, ou seja, a frequência está te levando para isso. Então isso faz com que a nossa sensibilidade, a nossa percepção extrasensorial fique mais refinada. Então você começa a perceber coisas que você não percebia antes. Você começa a fazer essa leitura do campo, né, com mais facilidade, mais clareza. Então quem está estudando sobre, né, tem mais clareza em propósito, em ambientes, em locais, em pessoas. A pessoa está falando A e você está lendo no campo da pessoa que é B, né? A pessoa não consegue, ninguém consegue mentir mais para você. Você está vendo que a informação que chega no campo vibracional é diferente do que está sendo verbalizado. Então, esse aumento da frequência faz com que as pessoas estejam acessando isso. Então, para aqueles que fazem meditação, né, para aqueles que estão fazendo várias práticas, né, para ter essa expansão, seja lá por que via, tem várias vias, você acessa. Então, por isso eu falo, né, você tem mentores que auxiliam durante a jornada, que podem te orientar, né, ou o próprio eu sou, que é a sua instância acima da sua. E você trocar diretamente com ele, porque ele está sempre nos orientando, sempre nos guiando. Então essa informação vem de cima para baixo, é que às vezes a gente não recebe isso aqui embaixo. Porque é uma energia mais sutil e eu, num ser mais denso, mais grosso, aqui não percebo isso, não decodifico isso. Eu só falo português e o cara tá falando em russo comigo. Eu tô ouvindo um russo aqui, mas não sei o que é, deixa pra lá, não é comigo. Não tá falando comigo. Seria mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Então, quando a nossa alma, né, nossa instância maior, está em alinhamento com o que eu estou fazendo aqui embaixo, isso me traz paz. Então a melhor resposta é: eu estou em paz com aquilo que eu estou fazendo? Sim, então eu estou no caminho certo. Porque partindo do princípio que você está aqui para um conjunto de experiências, quando você chega numa bifurcação, você tem um caminho A, B ou C. Qualquer caminho que você fizer, vai te dar uma experiência diferente. E as três vão te dar experiências. Então não tem experiência errada. Partindo do princípio de não invadir o espaço sagrado de ninguém, não interessa o que você faça. São todas válidas. Porque é a sua experiência sagrada em cima disso. Então, um mentor veio falar uma vez, né? Quando você tiver que tomar uma decisão, e não interessa sobre qualquer assunto. Devo fazer isso ou isso, devo mudar de emprego, devo mudar de país. Tá. Pense em cada uma dessas possibilidades individualmente, sem considerar a existência das demais. Pega um dia, pensa em uma, pega outro dia, pensa na outra, pega outro dia, pensa na outra, como se só existe aquela. E analise todas as possibilidades que podem acontecer, né? Fazendo uma projeção do que você vai deixar para trás e do que você vai ter pela frente, em cada uma delas. Teve 4 alternativas? Legal. No 5º dia você senta, para e vai olhar como você sentiu em cada uma dessas experiências. Qual delas te trouxe paz? Essa é a resposta correta. Esse é o caminho. Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas eu tenho um projeto maior, eu preciso deixar um legado, eu preciso criar alguma coisa. Não, às vezes você veio para esse planeta, né, de férias. Você já passou por tantas vidas de construção em outro lugar. Não, nessa aqui você veio para curtir, cara. Você não veio fazer nada, você só veio viver. Um dia de cada vez. Sem, né, a depressão do passado, sem a ansiedade do futuro. Você veio viver, carpe diem, só aquele dia. Você está aqui só para isso. Então você não tem que criar nada. E você é aquele cara que adora viajar. Você já conhece 78 países diferentes. E quer ver você estar em paz, é você estar num lugar diferente viajando. Isso te traz paz. Por quê? Você está aqui para isso. Então o propósito é isso, né? É você conversar com a sua alma, porque não vai ter mentor, não vai ter padre, não vai ter mãe, não vai ter ninguém que vai te dizer o que você veio fazer. E a receita do seu amiguinho que fez yoga, que fez meditação, que fez ayahuasca, que fez seja lá o quê,
não serve para você, porque a codificação de estruturas pulmonares dele é diferente da sua, vocês vieram fazer coisas diferentes aqui. Então, assim como dieta, né, que você vai no médico, o cara te passa uma dieta, você começa a emagrecer, teu amiguinho, nossa, que legal, me passa essa dieta. Você passa a dieta para ele, o cara não emagrece uma grama. Claro, o metabolismo dele é diferente do seu, não funciona. Então, você tem que fazer uma coisa para aquele corpo, para aquela estrutura. Porque nós temos 100, 200, 300 vidas para trás. E as minhas vidas foram diferentes das suas. Então, qualquer coisa que nós dois façamos juntos hoje, para você pode fazer muito sentido e para mim não, ou vice-versa. Baseado nas nossas histórias. Uhum. E aquelas consciências que estão, como o Espiritismo diz, né, no formato de ovoides, ou ovoides, por que é que não são, por que algumas pessoas falam que não são humanos regredidos, em alguns casos, mas também são espíritos que já são dessas formas de ovoides? O Espiritismo vai falar isso, de que alguns deles não são regredidos. Então, eu vou antecipar a pergunta. O que você acha de evolução e involução? Se involução existe? Se ovoides são, nesse caso, como o Espiritismo vai dizer, na Umbanda, que vai dizer que, principalmente o umbandista, que vai dizer que ele regrede e vira um ovoide, e que a outra linha, que é a linha do Espiritismo, vai dizer que não, que o Espírito já foi ovoide e é assim mesmo, como ovoide. Então, a gente já acessou algumas estruturas presas em locais, né? Nesse formato. Até fractais, que são pedacinhos da nossa consciência, né? Já quase nesses formatos ali. Então, a sua maior parte da nossa consciência está aqui encarnada hoje, mas a gente deixou uns pedaços para trás. Então, alguns desses pedaços eu já encontrei largado quase como um ovoide. Por que a gente chama de ovoide, né, primeiramente? Não? Nós passamos aqui, sei lá, um tempo encaixados num veículo de manifestação que tem esse formato, 2 bracinhos, 2 perninhas, cabecinha, né, orelhão, careca. Mas aí, né, você toda noite, enquanto dorme, sai do corpo. Então, se eu te encontrar fora do corpo à noite, como eu vou reconhecer você? Primeiro pela assinatura energética, mas, aspas, fisicamente, nesta fisicalidade mais sutil, você vai estar muito parecido com o que você está agora. Por quê? Porque você está aqui encaixado. Quando você sai, né? Você está moldado, né, por aquele corpo, então aquela energia tem uma forma humanoide. Então você passa um tempo, né, não fui para o plano espiritual regenerar, para encarnar de novo, não estou lá numa cidade astral. E às vezes eu caí, fiquei preso numa caverna, num buraco, numa zona umbralina, em algum lugar qualquer. Porque às vezes ele nem está no umbral, ele está aqui na face da terra, sentado aí em algum lugar, e você fica sentado ali. E aí você fica sentado ali, e você fica sentado. Então, aquela limitação que você tinha chamado corpo físico não existe mais. O que vai acontecendo com essa energia? Ela vai cedendo, vai murchando. Ela vai perdendo aquele formato de perninha e bracinho, porque ela não está mais presa naquilo. Então, aquela plasticidade agora vai se ajustando. Então, ele volta a virar uma bola de energia. Né? Perdeu o formato. Virou um ovo. Né? Então, você olha para uma galinha e fala, nossa, você estava dentro de um ovo, você era um ovo. Agora você é uma galinha, tem perna, tem asinha, tem biquinho, faz cocoricó, mas era um ovo. Então, esse formato ovoide é mais ou menos, né, de uma regressão no sentido de você voltar para trás da onde você nasceu. Nossa consciência é um bloco de energia. Né? Como tudo isso tem uma frequência de vibração, então quando você está ativa, por exemplo, mas você nunca encarnou na Terra, você está aqui como um mentor espiritual, ou está como um trabalhador, ou está aqui como um orientador de guiança nessa jornada agora de vamos embora, né, fazer esse trabalho de resgate planetário. A separação do joio e do trigo, na realidade, nada mais era que isso. Né? Você morreu, média frequência, manda para cá, manda para cá. Não é 2 lugares, né? Você tem, né, só nesses 21 tem 385, mas quantos planetas tem pelo resto do universo? Então você vai ser mandado para um lugar cuja frequência ou a escola que você precisa para continuar seja compatível com a sua vibração. Aqui não vai ter mais escola, essa é a jogada. Então quando você fica muito tempo sem encarnar de novo, ou entrar dentro de um formatinho humanoide, você vai perdendo a forma.
E a sua consciência vai... aquela energia, aquele ki vital, aquela energia que sustenta aquela consciência vai diminuindo. Então, assim, você vai quase virando uma ameba, que você vai perdendo essa capacidade cognitiva de conversar fora do corpo, né? Porque você está num processo há muito tempo parado ali e vai murchando, literalmente. Você vai murchando mesmo, energeticamente. Quando você pega uma pessoa, por exemplo, que está muito velhinha, ou mesmo mais nova, está com algum problema de saúde, que ela vai lá, você vai olhar ela tem 42 quilos, né? Tem osso, as peles em cima, está lá numa cama. Você vai conversar com ela, ela não tem nem força para falar, não? Se tiver um pouquinho de força, ainda cognitivamente não vai travar um assunto. O cérebro já está devagar, ele não começa a conversar direito. Está tudo muito lento, muito deteriorado. Então você vai ficando naquele estado de lentidão. E o void seria isso: você ir diminuindo, diminuindo até virar uma energia incomunicável. Ela está num estado que precisa regenerar tudo aquilo para restaurar tudo aquilo ali. Né? Quando você pega uma pessoa nesse estado que, sei lá, se perdeu no meio do mato, está lá, conseguiu sobreviver. Qual a primeira coisa que os caras fazem ali? Hidrata, mete um soro. Leva para o hospital e vai ficar lá tomando soro alguns dias, né? Hidratando, glicose, não sei o que, para o corpo começar, para o cérebro voltar, pensar normalmente, para você começar a restaurar aquilo. Então, um paralelo mais ou menos parecido. Então, eu já encontrei que são fractais nossos nesse estado. Então, precisa levar isso para um processo de regeneração antes de integrar isso com essa consciência encarnada. Porque normalmente quando você ativa, né, uma conexão com um fractal desse, é um pedaço seu que te drena uma energia assim absurda, né? Você fica lá se arrastando, sustentando um pedaço seu, vamos dizer assim, que está num estado deplorável. Uhum. Agora, pensando por uma perspectiva de caminhar encarnado por esse planeta, existem locais que podem ser gatilhos que podem despertar tanto o positivo quanto o negativo daquela pessoa? E se no seu caso você já passou por algum lugar físico e que foi um gatilho de uma existência a outra, assim, de outra encarnação? Sim, acontece muito. Não só comigo, já aconteceu com vários pacientes que foram para determinados locais e ao chegar ali despencou, ficou doente, não conseguia nem andar, passando mal. Porque assim, nosso subconsciente é um banco de memórias. Então, às vezes, você vai até aquele local, ou às vezes você está assistindo um filme que passa por um determinado local. E aquela cena te incomoda de um jeito que faz você sair da sala. O grande problema é que depois de ver aquela cena, seja pessoalmente ou através de um livro, um filme, eu estou numa área virtual, fazendo um tour virtual por algum determinado local, né? Graças, né, à tecnologia, agora você consegue andar em todas as ruas do planeta virtualmente. E então, ao ativar essa memória, dependendo da situação que aconteceu ali, você passa a reverberar aquela sua memória, aquela que sabia tocar baixo, aquela que foi queimado, por exemplo, na Poligreja. Uma amiga comum nossa, Ana, né, estava lá com a mãe, com a irmã, com a filha dela, né, na Europa, e passaram na frente da Catedral de Notre Dame. Estavam lá com o grupo, ela estava parada assim, de repente ela sentiu um mal-estar, aí ela abaixou a cabeça e viu, tipo uma poça de sangue escorrendo assim, pelos pés dela, e ficou ali observando, né, tentando se encaixar. Aí a filha dela, mãe, falou, não pisa aqui, tá cheio de sangue. Ela, sangue aonde, mãe? Ela tinha acessado essa memória, né, tava ali fazendo uma captação psíquica de um cenário, e aí ela ouve, né, a guia que estava contando a história do local, que ali na porta daquela igreja, várias bruxas foram decapitadas. Ela foi decapitada na porta da igreja. Então, a hora que ela pisou na porta da igreja,
aquele fractal dela que foi decapitado ali foi atirado. Por sorte, não era uma captadora, ela mesma resgatou esse fractal dela e seguiu a viagem. Caso contrário, você não segue. Eu tive alguns processos bem intensos no Peru. De passar mal, não, mas em Memphis, lá no Egito, sabe quando você pisa e fala, que bom voltar para casa? Aquela sensação que parece que você está uns 6 meses viajando, né, no sertão, aí você pisa na porta de casa, fala, voltei. Dá aquela sensação de estou em casa. Então a gente tem muitos reconhecimentos, né? Eu tenho algumas memórias, né, já resgatadas na Itália, principalmente nórdicas, né? Algumas. Então são lugares assim que, assim, ao pisar, né, na Islândia, por exemplo, vai ser uma festa. Porque esse personagem meu, que aliás me deu o apelido de Viking lá no Wagner Borges, né? Desde a primeira vez que eu pisei lá. Aliás, uma menina que estava sentada atrás de mim na primeira aula falou: olha, você conhece esse aqui? Ela fez a pictografia, né? Eu falei, ah, sou eu. Ela falou, é você mesmo. E passado um tempo, ela falou, olha, posso fazer um quadro lá com aquele desenho? Eu falei, posso. Porque esse meu personagem tinha pedido para ela, né? Enquanto ela pintava, ele contando toda a história dele. Que ele trabalhava com energia de aurora boreais para fazer cura. Então ele tirava o pessoal assim do iglu, punha a maca do lado de fora e ele começava a fazer movimentos com as mãos, puxando aquela energia da aurora boreal e fazia uma bolha com aquela energia em volta da maca e usava essa energia para fazer cura. E quando eu comecei a fazer as minhas rodas de cura, eu sentava e ficava nesse movimento com as mãos, mais da metade da roda. Eu nunca entendi o porquê, até acessar a história toda, né? Então, esse é um lugar que, claro, né, eu desde criança sempre quis ver a aurora boreal. Para mim é o sonho da vida, mas eu não vou morrer antes de ver uma aurora boreal. Depois que eu acessei essa história, eu entendi por quê. Então, por que a gente tem tanta vontade de conhecer uma aurora boreal, de ir para o Egito, de conhecer a Grécia, de ir para Roma, de ver o Coliseu em Roma? A gente tem um sonho de ver o Coliseu, mas chega lá, você tem duas opções. Ou você era o cara da plateia, que ia todo fim de semana assistir São Paulo e Corinthians no estádio, é o cara que adorava futebol, você estava lá todo fim de semana, aquilo era a sua diversão, então claro que aquela memória te traz excitação, porque você estava lá todo fim de semana. Ou você pode ser aquele cara que estava ali na plateia, né, do tipo, cortem as cabeças, né? Ou você foi alguém que morreu ali dentro, comido pelos leões, ou como um gladiador, você perdeu a luta ali, lutou muito ali, né? Então você tem boas memórias, porque você era um gladiador, ganhou grandes batalhas ali dentro, você era ovacionado. Só que um dia você morreu, porque toda vez que entram 2 gladiadores, só sai um vivo. Você luta até morrer. Aí pode acontecer exatamente de você pisar naquele local onde você foi morto, na sua última batalha. E aí você ativa aquela dor. De agora, né, não estar sendo ovacionado, mas está sendo ridicularizado porque você morreu. Então, ao ativar esse fractal, você vai entrar ou na dor ou na felicidade dele. E se você entrar na dor, bicho, é que eu falo, se for o primeiro dia de viagem, adeus. Para onde que a pessoa vai após essa vida física? Por exemplo, lá no Coliseu, ou lá em Memphis? Para onde é que vai e o que determina essa ida pós-experiência no físico? Então, você tem muito um sistema de crenças aonde você vive, né? Só aqui em cima do Brasil tem 23 cidades astrais. Nosso Lar, Aruanda, Cidade das Crianças, Cidade das Águas. Então depende da sua afinidade ou conhecimento. Então você é projetado para um lugar que vai dar uma continuidade naquilo que você tinha aqui. Então, baseado no seu sistema de crenças, você vai para um lugar muito parecido com aquele que você vivia ou acreditava. Então você está aqui na fisicalidade, vivendo essa fisicalidade, mas você já conversa aqui com seus mentores, você mesmo à noite projetado conscientemente, vai lá para as cidades astrais trabalhar, então você pode ir para você vai associado a um nível, né? O Wagner estava explicando uma vez uma aula lá no PPB, então
divide, né, o plano astral, né, 3D para cima, em 7 níveis. Então, o primeiro nível que a gente chama seria o umbral, que é onde você... Então, não é que você vai para baixo da Terra, né, lá no buraco, mas é tudo, né, acima. Mas o primeiro nível seria essas zonas umbralinas, zonas onde você está preso ainda em culpa, em medo, em alguma coisa. Que naquele filme Nosso Lar eles retratam muito bem um cenário, né? Então, apesar daquela coisa dentro, cheia de lama, não sei o que, isso é astral. O segundo nível seria já o nosso lar, tipo igual ao nosso lar. As cidadezinhas astrais, bonitinho. Né? Aliás, perdão, o hospital, que é o primeiro nível onde você chega ali para ser acolhido. E o terceiro seria as cidades, né, onde os hospitais estão inseridos ali. Então, esses são os 3 primeiros níveis. O quarto e quinto são níveis mais sutis, igual ao terceiro. E os 6 e 7 são níveis onde você já não precisa mais encarnar, você já está fora da roda de Sansara. Tanto que no próprio filme Nosso Lar, que didaticamente é muito legal por causa disso, você vê que ele morre, vai para o umbral, né? Nível 1, nível 2, vou para o hospital, nível 3 vai para a cidade, começa a trabalhar aqui, e aí tem um pessoal que está aqui em cima, que é um conselho ali, que esse é o nível 6, 7, que é o nível que já não encarna mais, está fora da rodinha, que é o cara que administra, né, a bagunça toda. E a mãe dele já está num nível acima. Então ele sempre fala, queria ver minha mãe, fala, mas ela já está lá em cima. Não dá para você subir. Até a hora que ela consegue uma concessão para descer e visitar ele. Né? Então sempre você tem, né, um plano superior descendo. Né? Eu tenho que fazer esse esforço para conseguir ter um acesso num nível mais alto. Né? Então você tem essa divisão, né, em níveis, né, que ele colocou em 7, mas ele falou cada um desses 7 também são divididos em 7. Então vamos colocar, são 7 níveis de umbral, são 7 níveis de hospital, 7 níveis de nosso lar e 7 níveis para cada um dele. Então quando você fala de umbral, nesses resgates que a gente faz em centro, desobsessão, não sei o que, normalmente você trabalha ali no nível 1, 2. Às vezes 3. Do nível 4 para baixo, cara, de todas as pessoas que eu passei nesses mais de 20 anos, nesses lugares, cara, não encho uma mão quem vai do 4 para baixo. Um dos títulos que a gente colocou, né, que é a reencarnação como uma escola de experiências, e diversas vezes você trouxe também essa ideia da vida como sendo uma escola, e o planeta com seus respectivos professores e situações que são também professores. Você está com uma camiseta, inclusive, de um extraterrestre, e uma das falas que se diz é que esse planeta ele foi criado de propósito, e alguns convidados, inclusive, vai trazer aqui algumas informações, que é sobre os Anunnakis como sendo os criadores dessa raça que está em aprendizado, ou desses seres, eles chamam de raça, né? A gente chama de raça humana, inclusive. Chama de, como sendo eles os criadores desses seres para o aprendizado aqui por aqui. E aí também tem uma história... Troca aprendizado por escravidão. É. Aí tem também o nome como Nebadon, e tem um projeto TED e tudo mais, né? O que você pode falar sobre essa perspectiva, e se é tanto no plano físico-material e nesses planos invisíveis? Vamos lá, então partindo dentro das estruturas, né, criacionais, vamos lá, né? Nós temos 12 superuniversos, começando no primeiro Anateles até hoje no 7º Orvoton, onde a gente faz parte. Então, esse é o 7º conjunto de experiências, vamos dizer assim, que é o Orvoton, onde nós estamos. Do 8º até o 12º, você está isso em 8D para cima, que a gente chama de plano sutil. Então, lembrando, né, nós temos aqui o corpo 3D, quando a gente fala em alma, estamos falando de 4 a 7D, então essa alma pode transitar em níveis, né, de experiências. Depois de 8 a 15D você tem a sua estrutura eu sou, de 16 até 30D você tem a estrutura monádica, e acima disso a estrutura supramonádica. Então você é criado aqui em cima dessa estrutura supramonádica e vem a partir de energia húmana e monotial, energia da fonte, a semente crística,
né? Tem uma codificação de propósitos, vai se subdividindo até chegar nesse conjuntinho de experiência, corpinhos aqui embaixo. Então, Orvoton, que é o 7º universo ou super-universo a ser criado, ele foi criado com um propósito de dualidade. Então, não interessa para onde você vai nesses bilhões de galáxias, não sei o que, tudo vai ser dualidade. Então, você vai ter um que é 5% ruim, 95% bom, né? Você vai ter todas essas variações, né? E aqui dentro de Nebadon é um universo local. Então, essa galáxia é mapeada em blocos. Então, tem um bloquinho que se chama-se universos locais, que tem administradores. Então, o que a gente conhece nessa estrutura política administrativa, no universo funciona igual. O filme Star Wars retrata muito bem quando você tem aquelas reuniões de conselho, Senado, aquela coisa toda, né? Então, aquilo foi, né, voltando para 77, quando começaram a trazer esse tipo de informação a público para que a gente entendesse, não são filmes de ficção. Aquela novelinha da família Skywalker chamada Star Wars é o retrato da Guerra de Orion, é o desenho da própria Guerra de Orion. Então, Nebadon, que é um conjunto de 100 mil galáxias, né, é onde nós vivemos. Então, dentro de Nebadon, você vai ter uma zona, né, de Teta, que são as 21 galáxias mais densas desses 100 mil. E uma dessas galáxias mais densas né, chama-se Via Láctea, né, onde o nosso sisteminha solar faz parte. Então, você pensa para lá onde Judas perdeu as botas, depois as calças, as cuecas, as pregas, e um pouquinho depois a gente chega aqui, né? Então, quanto mais distante você está do centro da galáxia, mais denso é, porque você tem menos luz, radiação. Então, isso propicia espaços mais densos. Então, dentro do que se fala de dualidade, né, você começa aqui 0,5% ruim, 99,5% bom, e você vai se afastando até que no projeto original Terra, ou Nebadon, na realidade, é um projeto que era 60-40. Então, algumas galáxias ficaram mais densas do que 60, então agruparam essas galáxias. Você está vendo que Andrômeda vai se chocar com a Via Láctea, né? Então, assim, existe esse movimento de galáxias, tudo isso é administrado, né, por administradores gravitacionais, isso é uma função dentro da parte administrativa. E, então, esse agrupamento, né, permitiu aqui que essas experiências foram os lugares mais densos. Então, eu quero ficar bom mesmo nesse negócio de dualidade? Cara, vem para cá. Aqui você vai ver o que aqui o bicho pega. Então, nós escolhemos vir estudar aqui para nossa formação. Nós escolhemos nos diplomar no que tem de melhor como escola de dualidade. Claro, quando você fala da melhor escola da dualidade, para viver enquanto encarnado é o pior lugar do mundo. Então, primeira coisa é entender isso. Você veio estudar aqui. Então, qual é a minha maestria? O caminho do meio na disputa entre o bem e o mal. Ter esse equilíbrio. Sabendo que você escolheu estar numa escola que é assim. Não adianta reclamar que vamos acabar com o mal. Não vai acabar com porra nenhuma. Isso aqui faz parte do processo. Essa escola é assim. Se não gostou dessa escola, vai para outra. Sai dela. Então, a primeira experiência que teve aqui, que foi Mu, foi cumprida. Fizeram uma proposta, tudo funcionou, bonitinho, maravilhoso. E quando você cumpre um projeto, o que você faz com o projeto? Acaba. Então, o que sobrou de Mu hoje, que era um continente, está lá na Ilha de Páscoa. Aí veio Lemúria, veio Atlântida, teve 2 versões de Atlântida, né? Então, né? Tanto que Pangeia, que era um continente, hoje são esses 5 que estão aqui. Então, a Terra, toda vez que você acaba um projeto, o que você faz? Dá uma chacoalhada, limpa e começa de novo. Então, o último evento de extinção em massa, né? Já teve 4 anteriores. Aliás, quando o Neo, no segundo filme do Matrix, ou naquele documentário chamado Matrix, encontra o arquiteto do sistema, e lá ele usa bem essa definição, é o arquiteto do sistema. Isso aqui é um sistema, alguém arquitetou e nós estamos aqui brincando dentro de um videogame. Nesses hologramas aqui embaixo. E ele fala, não, nós já tivemos 4 versões anteriores da Matrix, elas saíram de controle. Nós tivemos que criar essa atual. Eles dão todas as informações nos filmes. Não? Então, exatamente isso. Então, quando houve o chamado dilúvio,
que não foi 40 dias de chuvas. Até para imaginar um pinguim sair aqui da Antártica e ir a pé até o Oriente Médio para pegar uma arca, né? Ia ser meio difícil. E com aquele monte de bicho lá dentro, tudo carnívoro, passar 40 dias sem comer carne. Mas tá bom. Aí considera-se que, né, Noé foi ele, a mulher e um casal de filhos, eles eram velhinhos, né? Então quem povoou a terra depois do dilúvio? Os 2 filhos de Noé. Então, novamente, a terra é povoada por um casal incestuoso. Mas vamos lá, vamos pular essa parte religiosa. Algumas brechas que são dogmas que você não pode contestar. E as pessoas me odeiam por causa disso. Pensa. Mas vamos lá. Então, o que se coloca como dilúvio, na realidade, sim, muito se escrevia sobre parábolas, por quê? Porque as pessoas não sabiam ler e escrever. Tanto que a Bíblia foi escrita, né, no Concílio de Nicéia em Vulgata, depois foi traduzida para o latim, né, só depois do latim, quando Lutero saiu, que ele traduziu para o alemão, e aí foram começar a fazer outras traduções, e tudo isso foi se perdendo, partindo do hebraico, que é o que se falava lá atrás, né, nessas traduções todas, você vai distorcendo algumas palavras e algumas coisas vão mudando de sentido. Então, falar por parábolas era uma maneira de você falar, olha, quantas vezes eu tenho que perdoar? 77 vezes 7. Quando você chega para uma pessoa que não sabe fazer conta, 77 vezes 7 deve ser um número muito grande, ou seja, quantas vezes? Quantas forem necessárias. Mas se eu falar para você quantas forem necessárias, você vai falar, mas vou ter que perdoar sempre, então. Não, 77 vezes 7. Como você não sabe quanto é isso, falou, vai perdoando. Então, é uma parábola bonitinha, para você ensinar pessoas que são ignorantes, não sabem ler e escrever, perfeito. Né? Mas a gente precisa considerar quando isso foi escrito. E para que tipo de público-alvo aquilo foi escrito. Como era o planeta 2.000 anos atrás? Tinham 10 milhões de habitantes no planeta. Tem 8 bilhões hoje. Como era há 2.000 anos atrás, como é hoje. Então, precisa-se, né, atualizar o vocabulário para o contexto atual. Eu preciso traduzir aquelas parábolas para alguma coisa que faça mais sentido aqui. O próprio Papa já falou, não, olha, Adão e Eva não existiu, gente. Isso foi uma maneira figurada. Falou, olha, começou de algum jeito que vocês cognitivamente não têm capacidade de entender, não dá para explicar, então vamos contar uma historinha. Começou Adão e Eva, bonitinho, Caim matou Abel, foi para a aldeia vizinha, né? Que não tinha aldeia, né? Só tinha os 4 ali, né? Mas, então dá alguns furos no meio do caminho por conta disso, né? O que os cientistas chamam do Big Bang. O Big Bang. Então teve uma explosão, tudo começou. Não faz muito sentido. Ou faz? Né? Então tenta sempre se procurar um início. Coisa. Então ali eles criaram essa história que o próprio Papa falou que ela foi figurativa para simbolizar um início. Então o próprio Papa, né? Não, o Francisco foi o penúltimo, eu ia falar o último não, o penúltimo. Não, o Papa Francisco falou isso, né? Nessas missas de domingo. Então é só acompanhar a própria, né, religião que, né, eles já vem trazendo alguns esclarecimentos sobre o assunto. Então não preciso mais ficar batendo no Adão e Eva. Só que aí você tem que ser batizado ainda na igreja por causa do pecado original. Porque o Adão comeu a Eva. Mas, porém, se Adão e Eva não existiam, por que eu tenho que ser batizado para tirar o pecado original? Então, é que eu falo, precisa de uma revisão no processo. Né? Então, fica assim meio complicado. Então, no evento que se chama dilúvio, que mais ou menos deram uma deslocada no eixo da Terra, né? Então, aí você tem as placas tectônicas balançando, você varre todo mundo. E aí sobrou algumas populações residuais pelo planeta. Aí esse que estava passando aqui uma galera, os Anunnakis, né? E Anu é filho, Nak é céu, então os filhos do céu. Então Anunnaki não é o nome de uma raça, né? São qualquer seres que chegaram aqui voando. E aí você tem, a partir de Enkidu, né, que são os dois que se colocaram como deuses, né, administradores. Não, cheguei aqui, isso aqui é meu, vou tomar conta e acabou. Então chega aqui cheio de nave, tecnologicamente falando, sobrou uma meia dúzia de gato pingado aqui, vocês vão servir aqui, senão senta na bala, vai no chicote. É igual como os portugueses chegaram no Brasil. Toma aqui espelhinho, não sei o que, sabe servir não, bala. Então o que aconteceu? Eles analisaram
geneticamente o que tinha aqui de raça residual. Né? Por quê? O que esses caras vieram fazer aqui? Extrair ouro, que é o metal mais puro, né, e mais valioso que você tem no universo. Tanto que qualquer filme de ficção aspas, ficção que você assiste, todos os pagamentos são em moeda de ouro, né? Que é um metal que você serve para tudo, é o melhor condutor que você tem, né? Então, valioso, então a gente tem muito ouro na Terra. E vejo que a briga por ouro aqui, até hoje, é grande. Então eu falo o seguinte, vamos, né, descer ali, catar ouro e vamos embora. Só que para você extrair ouro, você tem que cavar, mina, né? Trabalho braçal, filho. Cara, tem uma nave intergaláctica, multidimensional, né, atravessando o universo e vou vir aqui pegar a enxada para cavar essa porra. Você tá brincando, né? Então, o que acabaram fazendo, né? Pegaram essa raça residual, analisaram o DNA, foram para o laboratório, mexeram nesse DNA, né? E que aí que se, né, cria-se o formato do que a gente tem agora como raça humana, mas com um DNA alterado. Né? Então, das 12 hélices de DNA que a gente tem, sobrou 2. 10 foram desligadas. Uma delas, né, é o que te conecta no teu registro acástico. Então, não é uma lei espiritual do espiritismo, do esquecimento. Nossa hélice foi desligada. Então, você reencarna aqui na Terra, não sabe quem você é e nem lembra quem era você antes de vir para esse planeta. O que você passa a ser? Um escravo. Então, você obedece aos deuses. Então, se você vê nas próprias pirâmides, onde você encontra esses desenhos, né, os humanos batendo na cintura ou mais para baixo desses seres que tinham 3, 4 metros de altura. Com tecnologia, com armas. Né? As naves eram gravitacionais, não usavam combustível fóssil. Como é que você acha que você leva aquelas pedras para fazer aquelas pirâmides? Gravitando elas, ninguém foi empurrando porra nenhuma. Então, você tem muita tecnologia que a gente nem chega perto hoje. Pega aqueles templos que tem do lado oriental, não me lembro que país que tem ali, que é uma pedra, 15 quilômetros, que você está toda esculpida em micro detalhes, uma pedra só com tudo aquilo, não foi colado em Lego. Laser. Você esculpiu um negócio desse. Que é o que você faz hoje com a impressora 3D. Né? Então você esculpe aquilo. Então você faz um monte de coisa com lasers, né? Aplicando ali tecnologia, é tudo na talhadeira, bonitinha. Não, menos. Então, é muita estrutura, porque você vai para o Egito olhar aquilo de perto, ver como aquilo foi feito, não é na talhadeira. E hoje a gente tem laser para fazer esses cortes e fazer todos esses alto-relevos. Se hoje a gente tem isso, por que eles não podiam ter isso lá atrás? Tinham. Né? Ali nessa parte do Egito era um espaço-porto, então subi e desci a nave direto ali. Né? O Egito está onde? Norte da África, onde é que tem mais ouro nesse planeta? África. Então muito foi extraído ali. Então a gente foi colocado meio numa condição de escravos. E o que você vê dessas religiões que vieram dali depois para a Europa, que é onde começa, né, o judaísmo lá atrás, com descendentes, os descendentes dos deuses, que na verdade eram os primeiros habitantes que moravam junto com os Anunnakis ali, que serviam diretamente a eles. São descendentes ali nessa linhagem. Foram os que conviveram, como eles se colocaram como deuses criadores, né? Então você está ali servindo a um deus direto. Olha, não, meu avô estava lá com o Enki, ó. Cara, sou importante. E você vai criando essas descendências. E claro, né, esses seres deixam um legado aqui desses administradores, que são basicamente as famílias que controlam o planeta hoje. Dono aí de 90% do que se produz no planeta, né? Tem 7 famílias que mandam no mundo, que vem dessa descendência planeta. Então, do evento que a gente chama de dilúvio para frente, né, que já é a 5ª raça, vamos chamar aqui, teve 5 experiências aqui na Terra anteriores, você tem, né, sim, a participação direta deles, onde foi criada, né, essa manipulação, essa desconexão dessas hélices de DNA, para meio que a gente ficar preso como escravo aqui mesmo. Você não sabe quem você é. O que você faz? Você volta para um plano encarnacional que é administrado pelos mesmos caras que estavam aqui no terceiro, que são muito bons, e o papo te convence se você voltar para cá. Por isso que você não sai.
Bom, vários pontos aqui foram levantados nessa entrevista, remetendo a filmes e outras remetendo a reflexões, outras divisões, percepções e tal. Uma delas a bateria, né, lá do filme também do Matrix, de energia, aí você citou também o ouro, como também outros princípios de troca. Eu acredito que se a gente fosse alongar mais ainda, ia ter muitos outros conteúdos, por exemplo, por que é então que a gente continua sendo escravo? Não é só o papo, tem uma, sei lá, se a gente é escravo, a gente está preso, então qual é o campo energético dessa prisão? Existe uma malha energética, laços energéticos invisíveis, mas eu quero abordar um outro tema. Eu acho que se a gente fosse por aí, a gente ia ter bastante conteúdo, mas e essa outra perspectiva assim? É possível essa mesma consciência que nesse momento está aqui, vivendo essa experiência como um ratinho, ou com uma bateria, ou preso, aí por esses processos dos Anunnaki que você citou, viver outras vidas agora, paralelas, diferente dessa? Sim. Que a partir dessa sua estrutura solar, você tem diversas versões suas em vários planetas diferentes vivendo simultaneamente. A partir do nosso eu sou, você pode ter aí outras partes suas. Mas esta realidade neste corpo físico, não? Quando você pensa em 3 dimensões, né, você está falando em altura, largura e profundidade. Quando você coloca a 4, você coloca uma linha de tempo. Então você tenta imaginar um cubo onde você fatia todo esse cubo e todas essas são realidades simultâneas. Então, quando você está num ponto qualquer, dentro de um cubo qualquer, então você está olhando para cá, você tem, né, um pedaço aqui, você tem outro aqui, você tem uma limitação dentro do ponto de observação. Quando Einstein fala da teoria da relatividade, ele fala exatamente isso. Não? Você tem uma situação acontecendo aqui. Vamos pegar um acidente de carro. Tá? Você tem uma avenida, né, com 3 pistas de cada lado, tem aquele canteiro central no meio, que tem a ciclofaixa, o pessoal andando. Então você tem 3 pistas para cada lado e tem um cruzamento. Então, nesse semáforo, nesse exato momento, tem fechado para um lado, aberto para o outro, alguém avança o sinal e tem um acidente. Então você tem a visão do cara que está dentro do carro, que avançou o sinal vermelho, você tem a visão do carro que estava na posição correta, que eles estão em sentidos, olhando e vendo sentidos diferentes. Então eu estou olhando para cá, eu estou vendo esta pista, que é a que eu estou andando. Esse que vem do outro lado, está vendo esta pista, que é o que ele está olhando. Você tem um cara que está parado no semáforo para atravessar do meio para a direita, do meio para a esquerda, o da direita que quer ir para o meio, o da esquerda que quer ir para o meio, o cara que está do outro lado da pista que quer vir para o lado de cá. Então, quantas pessoas você tem naquele cenário? Num raio de 360 graus, num círculo ali, pegando toda aquela esquina, você tem pessoas em todos aqueles pontos. E cada uma está olhando e vendo uma coisa diferente. E acontece um acidente. Quantas versões diferentes desse acidente você vai ter? É o mesmo acidente. O fato é o mesmo. A maneira como eu interpreto esse fato é baseado na minha percepção. O Bashar fala muito, né? Nesse exato momento, a gente está aqui nessa sala, né? Se você ligar aqui uma televisão, canais baixos, aquela antiga ainda, sem internet, sem nada, você tem aqui alguns canais sendo transmitidos. Então, dentro dessa sala está passando todos os canais de todas as televisões, todos os canais de transmissão FM, todos os canais de transmissão AM, todos os canais de transmissão de Wi-Fi, da sua antena, das antenas do vizinho, que chega até aqui. Então, quantas ondas eletromagnéticas tem aqui dentro? Centenas. Dos celulares, cada operadora, cada celular que fala numa faixa de frequência diferente com aquelas células. Nós temos 8 bilhões de pessoas e temos 12 bilhões de números de telefone no planeta. Tudo isso transmitindo. Então, como é que você capta uma informação? Aonde você sintoniza. Então, as infinitas possibilidades de realidade, da minha realidade, é única e exclusivamente baseada aonde eu sintonizo.
né? Eu tive uma experiência muito legal num ritual que ele estava me mostrando, né, fisicamente. Então ele abre aquele cenário mais bonitinho, mais colorido. E é como se tivesse uma parede aqui. Tipo, sabe quando você tem aqueles prédios que tem uma cascata d'água, que aquela cascata d'água parece um espelho? Era um cenário mais ou menos assim. Então ficou mais ou menos, né, um espelho aqui do meu lado e tinha alguém desse lado dançando. Tinha uma música tocando de fundo, estava dançando lá de cá e tinha uma pessoa sentada do lado de cá. E eu estava sentado aqui. Então, estava dentro da minha sala, dentro lá do instituto, sentado na sala, na mesma cadeira, olhando para a mesma cena, a sala. Aí eu fiquei questionando, né, um espelho. Eu falei, pô, mas se isso é um espelho, ela tá dançando atrás do espelho, ela devia estar dançando do lado de cá para eu estar vendo ela refletida do lado de cá. Né, sabe aquela coisa, pô, peraí. Né? Tira, né, o cognitivo limitado e vamos expandir o entendimento disso. Falei, não, essas são as divisões de frequência. Foi exatamente sobre essa sua pergunta, eu tive uma aula prática sobre essa. Ele falou, olha ali e sintoniza onde aquela menina está dançando. Então, eu estava ouvindo a música e vendo ela dançar. Então, sabe quando você está ali, aquela frequência toda gostosa, tranquila, vibrando isso, né? Você está sentindo aquilo que você está sintonizado ali. Falou, beleza. Agora vira para cá e sintoniza do lado de cá. Então, como era um ritual, né? A pessoa que estava ali na minha frente estava no processo dela particular, mas é aquela coisa intensa, né? Aquele emocional de revolta, de tristeza, de raiva, de abandono, estava tentando digerir tudo aquele processo dela. Então, nesse momento, você quase nem ouve a música. Você sente aquela energia e você passa a vibrar aquilo. Aí você olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Então, eu estou no mesmo lugar, na mesma cena, no mesmo local, onde eu estou sintonizado. Então, para você vibra o que você quer, aonde você sintoniza. Porque você está vibrando na dor, no abandono, né, no pai ausente. Cara, isso é uma escola. A disciplina está aí, você vai ter que aprender. Então, olha para ela. Né? Por que ela te causa dor? Não é porque a pessoa é má, ele é o professor daquilo. Por que você se incomoda com isso? Então, se você já entendeu que você é uma centelha divina, que você é o Deus, co-criador, que você está aqui em experiência, como co-criador da fonte, que você já passou não sei por quantos planetas, está aqui há não sei quantos milhares de anos, o mundo, como a gente conhece, já acabou algumas vezes, você estava aqui em todas elas, que você não morre, que é o maior medo da humanidade é de morrer, de perder o filho, de perder alguma coisa, como se tivesse alguma coisa aqui. Então, quando você entende que tudo isso daqui, o que te causa medo? Nada, o corpo vai acabar? Vai. Uma vez o Wagner falou, você viu aquele acidente que a pessoa morreu? Coitado. Eu falei, gente, às vezes seu mentor te leva no meio de um tiroteio pra você tomar uma bala perdida no meio da testa. Morte rápida, limpa, sem dor. Puf, acabou. Deu seu prazo de validade, você vai embora. Muito melhor você morrer com uma bala perdida num tiroteio no meio da rua, numa briga de trânsito estúpida, que era o seu dia. De você cair num hospital e ficar lá 6 meses, 1 ano, 3 anos no hospital, numa cama apodrecendo. Isso é uma morte ruim. Não aprendi em vida, então fica naquele corpo até aprender o que você... As aulas que você faltou, fica fazendo, né? Recuperação para completar o número de dias letivos para poder ir embora. Vem o sofrimento, a dor, o apego. Então essas realidades estão disponíveis o tempo todo. É onde você sintoniza. Domingo passado, no sábado eu fiz um ritual de cacau e tinha um processo que estava me incomodando pra caramba. E, então, você chega numa escala de 0 a 10, eu saí 5, né? Apesar do cacau ser um negócio muito acolhedor, ainda tinha um incômodo ali que eu falei, cara, natureza. Fui pro parque, sentei na beira do lago, num lugar calmo, tranquilo, então, plantas, uma pedra do lado, pé no chão, água, sol, trabalhar os 4 elementos. Respiração, aí eu voltei lá no início da história e vim andando. Eu falei, existe algum motivo, né, do início da história até esse ponto para que esse desconforto aconteça? Não. Aliás, muito pelo contrário, se você olha essa história que ela foi linda e maravilhosa. Eu falei, por que você está desconfortável?
né? Aí vem aquelas memórias, né? Daquela criança que não tinha essa expansão de consciência, daquela criança que nunca estudou, né? Porque a mãe saía para trabalhar, o pai saía para trabalhar, ela se sentia abandonada em casa. Então é uma memória nossa, né? Um fractal que estava preso ainda lá atrás no abandono. Né? Aí quando eu parei ali para meditar, sentadinho ali, com o olho fechado, eu vi aquele menininho sentado ali no chão, sozinho, triste. Aí eu falei, e aí, filhão? Tá bom. Vem comigo, eu vou cuidar de você. O que você quer? Quer brincar? Olha esse parque aqui, vamos correr aqui no parque? Vamos. Era uma parte minha, criança. Um fractal meu. Uma subpersonalidade criada nessa vida com trauma. Então eu trouxe ela para o momento presente, acolhi ela. Aí voltei no processo. Aí eu lembrei dessa cena da aula, né? Para onde é que você tá? Bom, aqui você tem uma criança triste, abandonada. Aqui você tem você hoje. Falei, legal. Vim aqui. Sabe quando você pega um botão e faz assim? Desliga. Eu saí dessa frequência para essa. Exatamente como eles me mostraram ali, né? Na prática, durante o ritual. E eu fiz isso sentado ali no parque, meditando. De entender de onde vinha, que aquilo não é meu. Não cabe essa frequência de sentimento aqui. Então, de novo, é uma escolha. Esse canal tá ruim? Tá. Muda de canal. Muda a sintonia. É você que muda a sintonia. Não é o outro que faz você mudar. É você que tem que escolher mudar. Porque se você é o co-criador, é uma escolha. Muito bem, então, você que está sintonizado com Consciência Próxima, você sabe que você teria muitas outras perguntas para fazer com o Arlindo aqui, vamos trazê-lo novamente em uma outra oportunidade. Quero saber aqui, deixa nos comentários, quais as dúvidas, quais os tópicos que foram mais impactantes para você, o que você gostou, o que você gostaria que ele falasse mais. Vá também no site que é iec.com.br e também iec.sp no Instagram. Está passando aqui embaixo, velho? Que está passando aqui embaixo, exatamente, que para você já acessar o trabalho que o Arlindo desenvolve, aí tem muitos outros conteúdos que você pode fazer, tem cursos que desenvolve, ele ainda tem a pachorra de separar horários para atendimentos individuais, então ainda consegue fazer isso, então vai lá também, se informa sobre essas possibilidades também, além de todo o conteúdo que ele transmite e as aulas todas que ele ministra e coordena lá no Instituto e juntamente com a sua equipe. Quero super agradecer. Vão também lá no Clube Consciência do WhatsApp, daqui da TV Consciência Próspera, que aí você recebe também vários avisos de novidades, e quando ele vier aqui novamente, você já vai saber também, e aí vai antecipadamente saber entre as pessoas que acompanham aqui o canal pelo YouTube. Mais uma vez, quero agradecer aqui o Arlindo pela disponibilidade, passa voando aqui mesmo, e para deixar uma mensagem aqui para quem está nos acompanhando. Não, antes tem que escolher a música, a terceira vez. A música? E qual é a música? Born to be wild. Muito bom. Quer a mensagem antes de subir aqui a vinheta? Gratidão pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando, respondendo aí a galera, trazer um pouquinho de informação. É isso, né? Tem uma frase da Frida Kahlo que eu amo, que diz: eu não quero que vocês pensem igual a mim, eu quero apenas que vocês pensem.